Graça e paz, meus irmãos. Que bom estar aqui no último domingo do ano, viu? É muito bom e também um grande desafio, porque de fato esse foi um ano bem difícil, bem atípico. Ele começou, talvez, na noite dos sonhos, com muitos projetos, muito otimismo, mas foi um ano muito duro, de muita luta, de muita tristeza, de muita dificuldade, e talvez você tenha sentido isso na pele. Eu me sinto aqui como se estivesse falando a maratonistas, já perto da linha de chegada. E vejo sim, meus irmãos, como o pastor Daniel pregou hoje de manhã, a carinha de vocês de cansado. Ano difícil. Mas anos difíceis sempre são importantes e sempre foram vividos por grandes personagens da Bíblia. A Bíblia relata sobre isso em muitos momentos. Dias difíceis, anos difíceis, momentos difíceis são extremamente pedagógicos. E hoje então, eu queria pensar com você no que podemos aprender quando tudo diz que não. O tema da nossa mensagem hoje é quando tudo diz que não. Quero agradecer aos internautas que estão conosco, dizer para você não sair daí e convidar outras pessoas para assistirem a mensagem desse último domingo. Com certeza, não pela minha capacidade, ao contrário disso, é pela minha incapacidade, é porque eu quero que ele cresça e eu diminua, é que o Senhor falará ao teu coração. Quando eu era pastor, lá na primeira igreja batista de Cubatão, eu falava uma coisa que o pessoal dava risada, mas eu falava tão sério, e é tão sério, mas eles riam. Eu dizia assim para as pessoas: hoje vocês vão ver de novo um milagre do Antigo Testamento acontecer aqui. E eles falavam, milagre do Antigo Testamento, ficava todo mundo ansioso. E eu dizia, a mula vai falar de novo. E hoje, essa noite, com certeza isso irá acontecer, porque a gente se esvazia mesmo. A gente que é finito, para falar de coisas infinitas, de um Deus infinito, de princípios infinitos, a gente precisa ser pequeno, a gente precisa diminuir, a gente precisa deixar o Senhor, de fato, usar poderosamente as nossas vidas. Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos projetar, meus irmãos? Sim? Vou fazer a leitura então através da projeção, não através da minha Bíblia, que a tradução é um pouquinho diferente. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isso? Vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. E como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia. Presta atenção, meus irmãos. Deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar?
Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. De fato, ela é viva e eficaz. E de novo, essa noite, esperamos que ela produza em nós aquilo que o nosso coração pecaminoso, as nossas ideias não podem produzir. Que diante da Tua palavra aprendamos grandes coisas e que cresçamos aqui essa noite. Fala-nos ao coração, fala à nossa mente, fala às nossas emoções. Por favor, oramos e pedimos isso. No nome de Jesus, amém. Irmãos queridos, então, nesse último domingo do ano, eu fiquei pensando o que falar depois de um ano com tanta turbulência. Um ano onde, por causa também que as câmeras estão em todos os lugares, vimos a violência tão de perto crescer, e nas televisões, ao vivo, tanta coisa, assaltos, quase 64 mil homicídios, invasões a escolas, igrejas, assassinatos dentro das igrejas, um atentado, pessoas cada vez mais violentas, vimos desemprego, recessão, vimos problemas nas mais variadas áreas. Começamos o ano achando que íamos ser, mais uma vez, campeões do mundo, e o nosso Brasil, um ano difícil, também na política, onde o hashtag ele não, ele sim separou pessoas. Ou foi só na minha família que nós tivemos alguns problemas? Na sua casa também aconteceu? A hashtag ele não, ele sim foi um problema. E as pessoas se dividiram e brigaram. E alguns, viu, irmãos, fiquei sabendo aí, na minha família isso não aconteceu não. Alguns nem passaram o Natal juntos. Nem a uva passa foi capaz de ajuntar as pessoas de novo. A uva passa é uma bênção, né, meus irmãos? Misericórdia. E aí a gente também vai passando as nossas lutas. A gente também tem as nossas dificuldades. Um estudo sobre empregos diz que quem foi recolocado, quem conseguiu se recolocar no mercado de trabalho, aqueles que tinham ficado desempregados lá em 2015, naquela crise, em outros momentos, se recolocaram, no geral, com metade do salário que tinham. Estudos estão dizendo que o número de pessoas abaixo da linha da pobreza aumentou. E foi um ano com tanta luta e tanta dificuldade, que a gente chega ao fim desse ano realmente bastante cansado. Eu sei que os palmeirenses devem estar me olhando e pensando: você está achando que o ano foi ruim porque você é corintiano. Vocês ganharam o Campeonato Brasileiro, mas o Mundial não tem jeito. Então também não foi tão bom para vocês. Mas pensando em coisa séria, esse texto nos leva a perceber uma noite de drama, um dia difícil na vida daqueles queridos pescadores que ainda não eram de tempo integral, discípulos de Jesus. Olhamos para esse texto e vemos um dia em que eles haviam trabalhado a noite toda, incansavelmente, sem nada apanhar. Irmãos, deixa eu contar aqui para vocês o que os comentaristas dizem a respeito desse texto. Eles dizem que o maior milagre não foi eles voltarem para a água e pescar, isso já foi um grande milagre, mas o maior milagre foi ter passado a noite toda sem pegar nada, porque aquele lago dava peixe, aquele mar, dava peixe. Era incomum passar a noite toda sem pescar, não era prática. E aqueles pescadores que tinham, não só como ofício, não era pescaria por diversão, não é igual você que está estressado e vai pescar um pouquinho, não. A pescaria era a empresa deles. Você pode ver em João capítulo 1 e vai perceber isso. A pesca os sustentavam em todas as questões. E quando eles passam a noite toda sem pescar, isso compromete muitas coisas. Alguns historiadores dizem que as pessoas iam para a beira do mar esperar os pescadores chegar. Eu, como bom caiçara, ainda hoje, lá no Guarujá, lá em Santos, é assim. Os pescadores ficam tempos no mar, e quando os pescadores estão chegando, os caiçarinhas vão tudo lá para a beira do mar para comprar peixe fresquinho. Mais ou menos fresquinho, viu, meus irmãos? Às vezes com 5 dias lá dentro do barco. O peixe fresquinho está difícil, viu? Mas aí aqueles pescadores, então, passaram por uma frustração muito grande. Primeiro, nada pegaram, o negócio em sinal de alerta. Será que não teremos mais peixes por aqui? Será que será
a partir de hoje sempre assim? Será que acabamos com todos os peixes por tudo que pescamos? Frustrações. Imagina Pedro pensando assim: eu vou chegar lá em casa sem peixe, o que eu vou dizer lá em casa? E lá, meus irmãos, não tinha esse subterfúgio que os pescadores que estão do lado de vocês conseguem fazer. Porque o pescador que está do lado de vocês, quando ele vai pescar e não pega nada, ele passa na peixaria. Mas lá não tinha como resolver esse problema. Uma noite de muita frustração, de muito cansaço, de muita tristeza. E com certeza uma noite inteira sem pesca. Batia o desânimo. Para alguns, bate a vontade de desistir. Alguns, em momentos muito frustrantes, buscam isolamento. Não quero falar com ninguém, quero ir para casa, quero o meu quarto, quero o colo da minha mãe, amém? Quem aqui ainda tem o colo da mamãe? É uma bênção o colo da mamãe, irmãos. A vida toda, enquanto temos mãe, a gente quer o colinho delas, né? Em dias de frustração, muitos de nós sentimos vontade de parar, extrema tristeza, e o nosso coração fica extremamente conturbado. E é assim, meus irmãos, que Pedro chega à praia. Pedro chega à praia, realmente, extremamente cansado, desanimado, e olhando para aquelas pessoas esperando o peixe, e fazendo assim, ó: hoje não. Uma noite escura da alma, uma noite escura para aqueles pescadores. Pedro vivia esse drama pessoal, mas ele faz duas coisas logo ao desembarcar do seu barco. Desculpe aqui a redundância. Desembarcar do barco. Logo ao descer, ele toma duas atitudes muito importantes que servem para a gente, para o ano de 2019. O ano de 2018 foi difícil? Foi. Então vamos pegar aqui alguns exemplos. Quando tudo diz que não, o que a gente faz? Pedro chega e vai lavar as redes. Irmãos, talvez você não saiba por quê, mas isso é uma atitude extremamente importante e interessante. Pois lavar as redes, mesmo cansado e abatido no corpo e na alma, é preparar para pescar no outro dia. É preparar para voltar para o mar. É preparar para continuar pescando. É dizer assim: estou aqui lavando as minhas redes. E na verdade, os pescadores da época, as redes prendiam em muitos galhos e outras coisas dentro do mar. Elas se rasgavam. Eles não apenas lavavam as redes, mas consertavam as redes nas manhãs. E consertar as redes, ele está dizendo assim: olha, eu passei um dia de luta. Tudo disse que não para mim essa noite, mas eu não desisto. Mas eu não paro. Eu tenho disposição para ir lá e mudar o jogo. Eu tenho disposição para continuar tentando, para continuar lutando. Eu não vou me entregar. E não é todo mundo, meus irmãos, que tem capacidade de lidar com lutas e com perdas. Alguns desistem muito fácil. Conhece alguém assim? Conhece? Não. Não é você não, né? A gente sempre fala que é o outro, né? Já perceberam isso? Alguns desistem muito fácil no meio das lutas. Alguns são vencidos pela frustração, pelos fracassos, pelas derrotas. Alguns não conseguem ter disposição para continuar tentando. Mas Pedro, ele vai lavar as redes e deixar claro: eu volto a pescar. As frustrações dessa noite não me impedirão de continuar tentando. As frustrações de 2018 não podem deixar você parado, não podem te paralisar, não podem te deixar sem vontade de continuar lutando. Sabe por quê? A vida é cheia de vitórias e derrotas. E muitas vezes a gente perde uma batalha e acha que perdeu a guerra toda. Mas não deve ser assim. O nosso coração e a nossa disposição deve ser sempre continuar lutando. Quando tudo diz que não, meus irmãos, tente outra vez, continue lutando, se prepare para voltar para o mar, olhe para as lutas com um olhar forte e diga para essas lutas: você não me venceu. Olhe para as dificuldades com uma voz forte, cheio de força e coragem no coração, e diga: eu não vou desistir.
Se era desistir, o que as lutas queriam fazer comigo, elas não vão fazer. Se era para desistir, se era essa a intenção das lutas e do que se levantou, vai fazer o contrário comigo, vai me dar mais força para continuar. Em 2018, meus irmãos, quando tudo disser que não, levante-se, fortaleça-se e volte a lutar, e volte a enfrentar os grandes inimigos que se levantaram. Eu disse 2018, mas quis dizer 2019. Essa confusão de troca de ano, né? Quando eu errar aqui, você já me perdoa. Segunda atitude de Pedro, e essa aqui é um pouco mais difícil. Quando tudo diz que não, Pedro serve a Cristo. Irmãos, eu me julgo forte. Eu me julgo alguém capaz de enfrentar as grandes batalhas que a vida coloca na minha frente. Mas muitas vezes, em meio às grandes lutas, eu tenho vontade de ir para casa. Eu tenho vontade de parar tudo. Eu tenho vontade de ir para o quarto. E talvez Pedro tenha chegado na praia, cansado depois de uma noite inteira de trabalho, com muita vontade de chegar em casa. Talvez com um pouco de medo e dizer para a esposa assim: hoje não tem peixe. Mas com muita vontade de ir para casa. Mas Jesus o chama para fazer do seu barco um púlpito. Olha que coisa linda, prestar atenção nisso. Jesus prega do barco de Pedro. Jesus prega através do instrumento de trabalho de Pedro. Jesus prega através de Pedro. Com Pedro lá, devia estar todo desolado. Eu não sei como você imagina Pedro sentado naquele barco, mas eu imagino Pedro todo cabisbaixo, pensando: meu Deus, ele falando aqui de coisas tão importantes, mas foi tão difícil para mim essa noite. Sabe, meus irmãos, continuar com foco em Deus nos dias difíceis é um dos maiores enfrentamentos que o cristão precisa ter. Continuar amando a Deus, servindo a Deus, falando de Deus, louvando a Deus nos dias difíceis, deve ser algo para você considerar a fazer em 2019, porque é nesses momentos que nós falamos com mais autoridade. A pessoa vê a sua vida bagunçada, você passando luta terrível, e você olha nos olhos dela e diz assim: confia em Deus. Ela vai falar: que isso? Em momentos de grande luta, nós temos a chance de mostrar às pessoas que a nossa fé não é interesseira e nem circunstancial. Prestou atenção no que eu disse? A sua fé não pode ser interesseira e nem circunstancial. Em momentos de grande luta, temos a chance de olhar nos olhos das pessoas e dizer assim: se o meu Deus não me der, Ele continua sendo Deus. Se o meu Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Mesmo que eu não alcance os objetivos, eu ainda assim amo o meu Deus. Um dos personagens bíblicos mais amados é Jó. Jó, quando tudo disse que não a ele ainda assim continuou amando a Deus, e o adorando, e o servindo. Jó viveu dias assim. O diabo foi capaz de dizer a Deus: basta eu tirar as coisas que o Senhor dá a Jó, e ele deixará de te adorar. Eu acho que isso é para a nossa reflexão. Isso é para o nosso pensamento. Quando tudo diz que não, nós devemos falar para Jesus: conte comigo, eu vou continuar pregando. Conte comigo, eu vou com o Senhor. Pode contar com o meu barco, pode contar com a minha empresa, pode contar com o meu trabalho, com a minha boca, com a minha mão. O Senhor não precisa me dar nada para que eu continue pregando. Eu continuo pregando pelo que o Senhor já me deu, que é a salvação em Cristo Jesus. Esse é o maior presente, essa é a maior bênção, e é isso que precisa nos mover todos os dias. Quando tudo diz que não, às vezes a gente tem vontade de dizer: não conte comigo, deixa as coisas se acalmarem. Já passou por isso? Agora não. Eu tenho até vontade de ajudar, de servir na igreja, de servir ao Senhor, mas agora não, as coisas estão muito conturbadas. Mas não, ao contrário, nesses momentos é que a gente deve dizer: Senhor, estou aqui. Se minha vida puder ser testemunho para alguém, use-a. Se minha vida puder edificar alguém, mesmo com a luta que estou enfrentando, por favor, a minha vida está aqui, as minhas mãos estão aqui, a minha voz está aqui, por isso me usa, Senhor. Suas próprias necessidades básicas naquele dia de Pedro
não estavam supridas. E mesmo assim, quando Jesus quis usar o seu barco, ele foi junto, ele participou daquele momento. Até porque, veja que coisa interessante, por que pregar primeiro o evangelho? Porque para Pedro faltava peixes, para a multidão faltava salvação. Para você, talvez faltem coisas menores do que faltam para outros. Está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes a gente, como dizia a minha vozinha, reclama de barriga cheia. Para Pedro, faltava peixes, para a multidão, faltava salvação. Por isso, quando tudo diz que não, ceda a tua vida, o teu trabalho, as tuas coisas ao Senhor. Porque um dia, quando você entregou ao Senhor a sua vida, amém? Você fez isso já ou misericórdia? Já entregou para o Senhor a sua vida? Junto com a sua vida foram os seus recursos, foi a sua empresa, foi a sua faculdade, foi o seu carro, viu? O seu carro é do reino, amém? Deixa a chave lá hoje que eu preciso viajar amanhã, tá bom? Você falou amém, eu acreditei. O seu carro é do reino, a sua vida é do reino, os seus recursos são do reino. Você não foi chamado pelo Senhor para ter nada, porque você entregou a você e tudo que é seu a Ele. E assim a sua vida precisa ser. Por isso, tão sabiamente, Pedro entrega aquele dia o seu barco ao Senhor, e o seu barco serve de púlpito, e uma pregação tão abençoada aconteceu. A Bíblia não fala como foi aquela multidão. Seus planos, seus sonhos, seus projetos precisam ser os projetos do reino. Tá bom? E aí a multidão não tinha salvação e Pedro não tinha peixe. Eu fico pensando quando Pedro entrou naquele barco, ainda meio frustrado, deve ter pensado: para a multidão ele tem uma palavra, o que será que vai acontecer comigo? Sabe, meus irmãos, Deus sempre vê a multidão e a pessoa. Ele sempre vê a luta de todos. Mas Ele sacia a primeira fome em primeiro lugar. E depois, a fome de Pedro, as dificuldades de Pedro, também foram encontradas pelo poder de Deus. Nada ficou sem ser respondido. Nada pode ofuscar a observação de Deus aos necessitados. Ele vê a multidão e vê você, individualmente, a sua luta, o seu choro, as suas lágrimas, o seu coração quebrado, Ele vê. Ele enxergou o problema da multidão, mas enxergou o problema de Pedro. Jesus observa, não passamos desapercebidos. As dores e dilemas do nosso coração são vistos por Ele. O dia que você chorou, Ele viu. O dia que você pediu socorro, Ele viu. As suas lutas, Ele conhece. Ele é incapaz de fechar os olhos às suas dores. Quando tudo diz que não, lembre-se, Deus não te abandonou. Ele sabe, Ele contempla, Ele percebe e Ele tem resposta para a sua necessidade. Amém, meus irmãos? Quando tudo diz que não, obedeça. E aqui a gente entra num dilema engraçado, porque pessoas mais teimosas, como eu, você não é teimoso, né? Amém? Só eu. Eu digo eu porque eu sei que ninguém aqui é. Estou correto? Pessoas mais teimosas como eu teriam grande dificuldade de obedecer nesse momento. Vamos ao texto. Versículo 4. Jesus diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ou seja, vai lá no fundo, vai pescar lá no fundo. Ora, vamos pensar aqui, meus irmãos, eu e você. Você é inteligente, eu sei. Pensa aqui comigo. Pedro era o quê? Eu não ouvi. Pedro era o quê, meus irmãos? Só para você acordar aí. Se o irmão do lado estiver dormindo, você dá um cutucãozinho assim na costela dele e fala que foi o Alípio que mandou, tá bom? Não, estou brincando. O calor vai apagando a gente, né? Pedro era pescador. Jesus era o quê, meus irmãos? Não, profissionalmente, como ser humano, Jesus era o quê? Carpinteiro. Ah, se eu fosse Pedro aquele dia eu ia ter grande dificuldade.
Porque olha só, meus irmãos, os historiadores contam para a gente que não se pescava durante o dia naquele lugar. E quando Jesus manda Pedro voltar para o mar, voltar a pescar, era de dia. Segunda coisa, não se pescava no fundo. As redes eram pequenas, não tinham um comprimento muito grande. E Jesus manda ele pescar no fundo. E aí eu diria assim, viu, meus irmãos, eu mais teimoso, Senhor Jesus, como assim? Aqui o pescador sou eu, o senhor é carpinteiro, claro, o senhor pode construir um barco, mas me ensinar a pescar? Às vezes, meus irmãos, quando tudo diz que não, nós queremos nos apegar nas nossas próprias estratégias, na nossa própria capacidade. Os peritos pescadores poderiam muito bem dizer assim, olha, nós não vamos, nós sabemos que não vai dar certo. Mas sabe, é quando a voz de Deus vem, é que a gente tem que ter discernimento para obedecer e colocar em prática. Quando a voz de Deus vem, a gente precisa ouvir, mesmo que contrarie tudo que a gente pensa e tudo que a gente saiba. Na verdade, a maioria das vezes, a voz de Deus vai contrariar tudo aquilo que a gente pensa, porque os nossos pensamentos e estratégias são extremamente limitados. A nossa forma de pensar é extremamente limitada. Eu sempre gosto de usar o exemplo, né? Por que a Bíblia vem dizer para a gente, quando tomar o tapa numa face e virar a outra face? O que é isso? Isso é para mostrar a nossa incapacidade de compreender o que é perdão, o que é amor, o que é entrega. Às vezes eu fico pensando, por que todos os discípulos, os apóstolos morreram martirizados? Todos não, talvez João não tenha morrido. Para mostrar que as pessoas lá que tiveram contato com Jesus estavam dispostas a entregar-se a Ele até as últimas consequências. Quando tudo diz que não, meus irmãos, obedeça a palavra, corre para a palavra, descobre quais são os princípios da palavra, você precisa aplicar, muito embora contrarie as tuas verdades. Mas às vezes fazemos diferente. Quando tudo diz que não, a situação aperta, a gente para de contribuir com a igreja. Quando tudo diz que não, a gente está numa situação difícil, a gente fala, não tenho vontade mais de ir para a igreja de manhã. Quando tudo diz que não, a gente se fecha, a gente busca os nossos próprios planos, a gente vai do nosso próprio jeito. Mas, meus irmãos, em 2019, quando as dificuldades aparecerem, lembre do que eu estou dizendo aqui, obedeça fielmente aquilo que a palavra diz. Pedro decidiu jogar fora todo o seu conhecimento, todos os conceitos que ele tinha a respeito de pesca e fazer aquilo que Jesus havia mandado. Se fosse você, olha para mim aqui um pouquinho, você que está sentado aí, você que está nos acompanhando pela internet, se fosse você iria para o mar de novo? Amém? Pastora Dalbério, que eu ouvi um amém. Irmão da internet, você pode gritar amém aí para ver se eu ouço? Nos dias difíceis, obedeça. Lembre desse texto. Lembre do que Pedro fez. E obedeça. Pedro decidiu ficar com a palavra de Cristo. De acordo com a tua palavra, ele disse, porque o Senhor está mandando, eu vou voltar para o mar. E esse milagre da pesca maravilhosa, ele só acontece porque Pedro obedeceu. Se Pedro não obedecesse, essa história não estaria aqui relatada, não estaríamos aqui conversando sobre esse texto, não estaríamos aqui refletindo sobre esse dia tão especial. Que lindo, o relato de Lucas, dizendo que a pesca foi tão grande que as redes começaram a rasgar, e que encheram 2 barcos de peixes, a ponto de quase eles afundarem. Meus irmãos, posso dizer uma coisa que é chavão de crente, mas é muita verdade. Obediência traz bênção. Pode repetir isso comigo? Obediência traz bênção. Traz bênção. Obedeça, mesmo que você não entenda direito. Eu fico pensando em Gideão. Gideão, você só vai com 300, mas eu tenho muitos homens aqui. Obedeça, Gideão, obedeça. Fico pensando em José, tanta luta e ele obediente. Algum momento
Eu, no lugar de José, pensaria: Deus já me abandonou, agora eu também não quero mais saber. Mas José firme, obedecendo, e foi abençoado. Obediência traz bênção. Por favor, guarde isso no seu coração. Versículo 11 traz para a gente uma linda informação desse texto. E para mim isso é emblemático demais. O texto diz para a gente que quando eles tiveram a maior pesca da vida deles, eles venderam todos os peixes e ficaram ricos, amém? Meus irmãos, aqui estava a prova, viu? Talvez a prova maior desse texto não tenha sido voltar para o mar. Talvez a prova maior desse texto, a maior riqueza desse texto esteja aqui no versículo 11, porque o texto diz que no dia de maior pesca, eles deixaram tudo para seguir Jesus. Irmãos queridos, humanamente falando, tudo dizia que não. Veja aqui, olha aqui, temos empresários aqui? Imagine que você decida fechar sua empresa quando ela tem o maior faturamento de sua história. Você faria isso, amém ou misericórdia? A maior pesca, com certeza aqueles camaradas deviam estar comemorando. Eu fico pensando se Judas estivesse no cenário, ele ia dizer assim: oh meu Deus, quanto peixe, quanta possibilidade de riqueza, quanto dinheiro. A Bíblia diz que Judas gostava de um dinheirinho, viu, irmãos? Mas nesse dia em que se pescou muito, o original dá uma ideia para a gente extraordinária. Dá a ideia de imediatamente, ou seja, naquele momento de maior pesca, eles foram capazes de deixar tudo para seguir Jesus. Quanta coisa, quanto exercício de fé num texto só. Mas sabe, com certeza o coração dos discípulos estava no lugar certo. A vida não é feita só de coisas. A vida não é feita de ter, de conquistas, de ganhar e de acumular. A vida não é feita do que a gente tem. Eles deixaram tudo no dia de maior resultado, porque o coração deles não estava neste lugar. O coração deles não estava nessa terra. Os planos deles, os sonhos deles estavam conectados aos sonhos de Deus. E as coisas dessa terra eles sabiam já, eram muito passageiras. Meus irmãos, aqui entre nós, que ninguém nos ouça lá fora, tá bom? Mas às vezes dá vergonha ver a lista de desejo dos crentes para o outro ano. Dá vergonha. Fecha a porta aí para ninguém ouvir a gente, meu irmão, por favor. Não, estou brincando. Você pega a lista de desejos e você começa a contar quantas coisas que tem a ver com essa terra e quantas coisas tem a ver com a eternidade. E a maioria dos crentes, a gente não acha nenhum propósito que tenha a ver com o reino, com a eternidade. Dificilmente você encontra alguém escrevendo assim: no ano de 2019 eu vou ganhar 10 pessoas para Cristo Jesus. Dificilmente você lê alguém escrevendo: no ano de 2019 eu vou ser mais fiel, eu vou ter uma vida mais santa. Às vezes nossos desejos circulam em torno de coisas perecíveis, das quais os discípulos aqui sabiamente abrem mão. Naquele momento de maior pesca, eles esqueceram isso. Porque eu já disse aqui para vocês, eu quero escrever um dia sobre isso com mais cuidado. Mas as coisas mais importantes da vida não se podem comprar. As coisas mais importantes da vida, o nosso dinheiro, não é capaz de adquirir. No dia de maior pesca, eles conseguiram entender que aquilo tudo tinha servido para ensiná-los. Pedro, rapidamente, se diz incrédulo e diz assim: Senhor, se afasta de mim porque eu sou pecador. Rapidamente, aquilo tudo coloca Pedro no lugar correto. E Pedro confessa os seus pecados. Por falar nisso, que tal antes da virada do ano, diante do Senhor, se prostrar e confessar os seus pecados? Que tal, antes da virada do ano, perceber as suas mazelas, as coisas que você tem feito de errado e falar isso com Deus? Deus, eu sou pecador. E para 2019 eu preciso mudar. Sabe, meus irmãos, eu vejo que às vezes a gente fica numa luta desenfreada para tentar mudar o outro. Olha aqui para mim um pouquinho que eu vou dizer uma coisa para você muito importante. Você nunca conseguirá mudar o outro. A única pessoa que você pode mudar nessa vida é você mesmo, viu, meu irmão?
a única pessoa que você pode mudar nessa vida é você mesmo. Por isso, Pedro rapidamente percebe que ele não acreditava que ia ter pesca. Ele rasga o seu coração ali diante do Senhor e diz: olha, Senhor, eu não posso andar contigo, eu sou extremamente pecador. E aí Jesus, percebendo o coração de Pedro, a sua humildade, o seu quebrantamento, ele diz: não temas, porque eu te farei pescador de homens. Não temas. Sabe, meus irmãos, essa frase aqui é extraordinária, porque ela retrata aqui de fato o coração de Jesus. O não temas aqui nesse texto é fantástico. Guarda esse texto no seu coração, e toda vez que você puder, volte nele. O não temas é o seguinte: Pedro, fica tranquilo, você não vai ter mais empresa de pesca, mas eu vou cuidar de você. O não temas é: Pedro, não temas com relação ao seu coração, não, eu vou cuidar do seu coração também, você vai ser transformado orando comigo. Mas uma outra coisa é: Pedro, não temas, o seu foco vai mudar. Eu tenho planos maiores do que peixes para você. Sabe, meus irmãos, Cristo morreu por pessoas, Ele veio por pessoas. Relacionamento com as pessoas é o que está no coração de Deus. O que pode ser maior do que relacionamento com pessoas, do que trabalhar com pessoas, do que nos envolver com pessoas? E aí eu quero tratar uma última coisa aqui com vocês. Para 2019, gaste, invista o seu tempo em pessoas. É muito mais importante do que peixes. É muito mais importante do que Facebook, WhatsApp. É muito mais importante do que o teu trabalho. É muito mais importante do que qualquer outra coisa, do que a sua formação. Pessoas. Cristo morreu por pessoas. Mas só que quando eu falo disso, eu sei que rapidamente uma luzinha amarela aparece na sua mente. Porque pessoas ferem, não ferem? Sim ou não? Pessoas traem, não traem? Pessoas usam de maledicência, fofoca. Pessoas mentem. Pessoas abandonam. Pessoas fazem coisas conosco que às vezes eu vejo aí nas redes sociais gente dizendo: entre pessoas e meu cachorrinho, eu fico com meu cachorrinho. E cada vez mais crescendo o número de pets. Que não seja isso se você tem pet, tentando substituir o relacionamento com pessoas. Tem gente que fala com o cachorrinho até com vozinha de criança. Peguei pesado, eu sei. Por favor, bispo, providencie os seguranças lá para a porta. Mexeu com o pet, mexeu com todos. Mas sabe, meus irmãos, cada vez mais estamos nos afastando de pessoas. Cada vez mais estamos indo para longe das pessoas, porque elas realmente mentem, ferem, traem, abandonam, machucam, destroem, decepcionam. Mas quando Jesus diz para Pedro: não tema, que você vai lidar com pessoas, Ele está mostrando para Pedro o grande foco da vida de Pedro e de cada um de nós, porque o nosso chamado é nos relacionar com as pessoas. Não podemos nos enclausurar, não devemos nos enclausurar, não devemos nos afastar das pessoas, por mais que elas nos firam. É por isso que a Bíblia ensina sobre perdão, é por isso que a Bíblia ensina sobre dar a capa e a túnica, é por isso que a Bíblia ensina sobre segunda milha. Por isso, para 2019, se tudo disser que não, ainda assim, se relacione com as pessoas, porque pessoas, elas são o maior projeto de Deus. Foi por elas que Cristo deu a vida, foi para salvá-las. Por causa de pessoas que um dia você ouviu do Evangelho, e por causa de você, outras pessoas também precisam ouvir. Se Cristo estivesse aqui, olhando para a sua palavra, Ele diria para a gente, em 2019, diminui o teu tempo com qualquer coisa, que não seja pessoas, e invista teu tempo em relacionamentos, em pessoas, porque é através do relacionamento que a gente experimenta coisas maravilhosas também.
amor, crescimento, perdão. Através de relacionamento, a gente experimenta alegria, cuidado, misericórdia, graça. Através de pessoas, nós também experimentamos coisas boas. Mas ainda que não experimentemos, em 2019, estejamos preparados para dar coisas boas. Tem uma história, e eu termino com ela, do mestre caminhando com o seu discípulo, e de repente ele via um escorpião se afogar. E ele abaixa para salvar o escorpião pica a sua mão, um veneno tão forte que a sua mão chacoalha, o escorpião cai na água de novo. Esse homem abaixa pela segunda vez para salvar o escorpião. Quando pela segunda vez ele tira o escorpião da água, o escorpião, desesperado, de novo pica a sua mão, de novo a sua mão dói muito. E o escorpião pela segunda vez cai dentro da água. Quando ele vai na direção do escorpião pela terceira vez, o discípulo o segura e diz: mestre, você está maluco. Mestre, você não deve fazer mais isso. Esse escorpião vai te picar de novo e você vai morrer. E o mestre olha para o discípulo e diz assim: é verdade. De fato, se eu for a terceira vez pegar esse escorpião, ele vai me picar de novo. Mas sabe, cada um faz o que está na sua natureza. A natureza do escorpião é picar, e a minha é salvar. Quantas vezes eu puder salvar, eu irei continuar cumprindo a minha natureza. Ninguém será capaz de mudar a minha natureza. A nossa natureza é salvar. São pessoas. É para elas que o nosso 2019 deve olhar. É para isso que a gente deve viver. É assim que a gente deve fazer. Amém, meus irmãos? Queria pedir para o pessoal do som soltar um cântico. Enquanto isso acontece, eu queria perguntar para você se, como Pedro e alguns dos discípulos, você já passou dias assim, em que tudo disse que não. Se 2018, você lembra de alguns momentos assim, na sua vida, na sua saúde, nas suas lutas diárias. Queria perguntar para você, se como Pedro você experimentou frustrações, tristezas, lutas, dores. Queria perguntar para você, se você pode entender o sentimento de Pedro nesse texto. Depois de ter pescado a noite toda, depois de ter tentado a noite toda, ele nada pegou. Talvez você consiga se colocar no lugar de Pedro, porque talvez muitas vezes em 2018 tudo disse que não para você. Talvez muitas vezes nesse ano que passou, em tantos anos atrás, você perdeu muitas batalhas, você viveu muito choro, você viveu muitas lutas. E hoje eu estou aqui para dizer para você que se tudo disse que não, para você levantar do seu lugar e continuar dizendo que sim. Para você levantar do seu lugar e dizer que as lutas não irão te derrotar nem te afastar do teu Senhor. Para você se levantar fortemente e vencer qualquer luta que tentou te derrotar durante esse último ano. Queria desafiar você a enfrentar fortemente tudo aquilo que tentou te destruir e tentou te impor derrotas. Queria ver você essa noite fazendo como Pedro. Termina finalzinho desse 2018 lavando a tua rede, preparando a tua rede para voltar a pescar, para voltar a lutar, para voltar a batalhar. Claro, tudo isso com a bênção e com o cuidado do Senhor. Baixa a sua cabeça e eu queria orar com você. Se tudo diz que não,
queria orar com você essa noite. Queria convidar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente e colocar diante do Senhor tudo que tem dito que não. Queria convidar você a levantar daí e fortemente enfrentar as lutas que tentaram te derrotar. Fazer de novo uma aliança com o Senhor essa noite. Fazer de novo um acordo com o Senhor. Lavar as tuas redes, consertar as tuas redes para ir para o mar de novo. Continuar enfrentando as lutas que tentaram te destruir. Renove suas forças essa noite. Coloque diante do Senhor tudo aquilo que destruiu você. Faça uma nova aliança com o Senhor de novo. Peça para Ele a força para voltar a pescar. Peça a Ele a força para voltar a ver os grandes milagres que Ele vai fazer. Peça a Ele o ânimo para você sair daqui renovado essa noite, para de fato começar um 2019 extremamente diferente. Eu também quero orar com você, porque às vezes tudo diz que não para pastores também. Eu queria convidar aqui à frente o pastor Adalbérico para colocar nossas vidas diante do Senhor, para colocar diante do Deus do impossível, porque quando tudo diz que não, é só o Deus do impossível que pode tocar em nossas vidas. Oremos. Maravilhoso Deus, nós te louvamos por essa noite, por sermos desafiados pela tua palavra, Deus. Entendemos que essa palavra é para mim, é para cada um de nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é a verdade. E nós podemos nos apegar a essa verdade nessa noite e vencermos os desafios que temos pela frente no ano de 2019, mesmo quando tudo diz que não. Muito obrigado, Senhor, porque quando tudo diz que não, o Senhor diz para cada um de nós que é possível sim. Obrigado, Pai, porque essa força que nós recebemos não vem de nós mesmos. Obrigado porque essa força e esse poder vem de um Deus maravilhoso que um dia encarnou, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, mas ressuscitou ao terceiro dia para nos darmos vitórias neste mundo. Obrigado a Deus porque mesmo quando a vida diz não para cada um de nós, nós temos aprendido grandes lições dessa vida. Obrigado a Deus porque mesmo quando tudo diz que não, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Nós tiramos lições para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado a Deus porque nós podemos olhar para Cristo Jesus em mais um ano que se inicia. Obrigado, Senhor, porque nesta noite nós fomos desafiados a não olhar para as circunstâncias, mas olhar para aquele que está acima de toda e qualquer circunstância, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado a Deus por fazer-nos olhar para o Senhor como alvo supremo da nossa vida, da nossa existência. Obrigado, Senhor, porque nessa noite nós aprendemos mais uma vez a valorizar as coisas de Deus, as coisas do alto, a vida futura, a valorizar pessoas pelas quais o Senhor Jesus morreu. Senhor, fortalece aquele que está abatido e desanimado. Enche de fé, ó Deus, o coração daqueles que já perderam as suas esperanças. Obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus porque a tua palavra nos ensina que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua visitação nessa noite ao coração do teu povo e da tua igreja. E já te louvamos, ó Deus, de uma maneira especial e antecipada sobre tudo aquilo que nós viveremos e que o Senhor preparou para cada um de nós no ano de 2019. E cada um saia daqui nessa noite crendo no milagre, crendo no Senhor, colocando a sua confiança na palavra do Senhor
e contemplando aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te agradecemos por tudo. Obrigado pela vida do pastor Alípio. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, por um ano novo que se aproxima para cada um de nós. Obrigado por fortalecer o nosso coração. Obrigado por encher a nossa vida de esperança. Nós oramos assim agradecidos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você puder dar um abraço ao seu irmão e dizer para ele assim: hoje o Senhor disse sim. Hoje o Senhor disse sim. Solta a música um pouquinho mais alto enquanto eu subo lá para dar a bênção, por favor, meus irmãos. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja. Consegue cantar? Eu não vou fazer isso porque a minha voz vai fazer você sair correndo daqui. Você consegue cantar essa música? Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Que tal em 2019, nos dias difíceis, você colocar essa música lá para você lembrar de hoje? Estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Amém, meus irmãos. Amém. Nesse último domingo, eu desejo que você faça uma aliança com o Senhor, como bem falou o pastor Adalberto, de tudo que a gente conversou aqui, mas de maior participação na tua igreja, estar aqui em todos os encontros. A nossa igreja continua firme aí. Janeiro a gente não para, não tem férias. Então, coloque na sua agenda participar de todas as programações. O nosso encontro chega ao fim, mas o nosso culto nunca. Nós precisamos, por onde andarmos, continuar cultuando ao Senhor. Por isso, eu vou orar com você, mas vou orar com você sabendo que só terminou o encontro. Você precisa sair por aí, cultuando e adorando a Deus, e voltar aqui cheio desse coração de adorador da próxima vez, para juntos, coletivamente, continuarmos adorando. Vou pedir para você ficar de pé, nós vamos dar a bênção pastoral, e vou chamar para o último domingo do ano o pastor Joseniel para dar essa bênção. Ele foi ordenado esse ano, já é tanto tempo aqui da casa, já tem cuidado tanto da gente aí, mas ele foi ordenado esse ano. Nada mais legal do que no último domingo do ano, o nosso querido pastor Joseniel dar essa bênção pastoral para a gente, viu? Você tem sido bênção nessa igreja, que Deus continue usando sua vida, pastor. Obrigado, Alípio, pelo carinho, pela amabilidade. Queridos, feche seus olhos, vamos invocar a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces e amáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre o seu povo, hoje e por toda a eternidade. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.